Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus. Quero ser bem simples. Os irmãos aqui são bem instruídos. Não há necessidade de pastor eu pregar aqui 1 hora, 2 horas, até 1 hora da tarde. Não. Eu quero ser bem simples, mas trazer uma palavra ao coração da igreja. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25. O texto é muito conhecido. Eu não sei onde está nosso irmão, que está lá atrás, né? Se puder colocar aqui para a gente poder fazer leitura, para facilitar os irmãos. Depois eu já vou pedir os irmãos para tomar assento. Prometo não pedir os irmãos para levantar mais. Os irmãos vão adorar a Deus segundo o hábito e o costume dos irmãos aqui. Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. É a temática dessa manhã. Confesso aos irmãos que nessa manhã de ceia também nós poderíamos pregar acerca da ceia, mas nós vamos falar sobre o tema e vamos dar uma passada na ceia também, aproveitando essa oportunidade. Amém? Eu vou ler o verso 1, a igreja o 2, eu leio o 3, a igreja o 4, eu leio o 5, a igreja o 6, e os irmãos vão tomar assento em nome de Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 2. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. 4. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. 6. Aí vem o tome seu assento. À medida que nós pregarmos, se o irmão que está aqui na tela puder acompanhar, se o irmão quiser, o irmão pode ficar à vontade. Se o pastor ele recitar algum texto, se o irmão puder acompanhar, vai ser uma bênção para a glória de Jesus. Vamos aproveitar esse momento. Olhe para esse irmão que está ao seu lado, dá um sorriso para ele, por favor. Isso, sorriso no rosto, para a direita, para a esquerda, para trás, se possível. Você tem 5 segundos para você se ambientar. De repente você chegou, ele já estava adorando, já estava orando, chorando, quem sabe se entregando a Deus. Você não quis incomodar, mas você tem a oportunidade de dar um sorriso para esse irmão que está próximo de você. Amados irmãos, nós lemos um texto muito conhecido, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 25. Esse texto está falando acerca de uma parábola e também há uma conexão com o sermão profético. O texto que nós lemos, o próprio Jesus está trazendo esta narrativa em uma parábola. O sermão profético continua e Jesus fala de uma forma profética usando uma parábola. O que são parábolas? Parábolas são narrativas curtas que trazem uma realidade ou uma verdade, trazendo para nós uma realidade espiritual. Jesus está falando acerca, o assunto que Jesus está mencionando é acerca da volta do Filho do Homem, acerca do grande dia, do momento em que a igreja está aguardando. Jesus na terra teve algumas fases no seu ministério. A aparição, quando ele aparece cumprindo as profecias, teve o seu período do anonimato, quando Jesus ele some do cenário bíblico. Jesus teve o seu período da sua humilhação e também o período da sua exaltação, logo após a sua morte e ressurreição. Na última fase do seu ministério, Jesus manifesta uma preocupação com os seus discípulos. Por isso você vai perceber que no último período antecedendo o momento em que Cristo seria crucificado, seria entregue, Jesus está falando diretamente com os discípulos acerca da sua volta, acerca do grande momento da igreja. O arrebatamento para nós
é o ponto crucial, é a expectativa, é o desejo que está e precisa permanecer no coração do salvo, do crente, daquele que foi comprado, resgatado, pois esta oportunidade para nós, por nós mesmos, nunca poderia ser alcançada, mas nós fomos alcançados pela graça. A graça de Cristo nos concedeu esta oportunidade, a graça de Cristo nos favoreceu. O amor de Deus é um dos sentimentos que revela a sua bondade. O salmista, no Salmo de número 34, no verso de número 8, ele disse: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o que nele põe a sua confiança. Existem 3 sentimentos que revelam a bondade de Deus. O primeiro sentimento é o seu amor, o segundo sentimento manifesto é a sua graça, e o terceiro é a sua misericórdia. Vou repetir para você não esquecer. Existem 3 sentimentos que revelam a bondade de Deus: o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Por quê? Porque o amor de Deus é a engrenagem que fez com que sua graça e a sua misericórdia se manifestassem para nós. A Bíblia diz no texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. João está dizendo que o amor de Deus é a engrenagem que trouxe Jesus à terra. Quando Jesus veio à terra, se manifestam os 2 segundos sentimentos, a graça e a misericórdia. Porque João, no capítulo 1, no verso 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus. Mas no capítulo 14, do verso 14, do capítulo 1 de João, ele diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio, e a expressão cheio do verso 14 é abundante, cheio de graça e também de verdade. Então a graça é o segundo sentimento que revela a bondade de Deus, acompanhado pelo seu amor. E a misericórdia é, na verdade, o elemento que Deus usa para nos proporcionar uma oportunidade diária. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas duram para sempre. Aleluia. Então perceba que é amor, é a graça e a misericórdia. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. A epístola de João vai dizer que Deus é amor. Olhe para cá. Não é um amor que está em Deus, é Deus que é amor. Vou repetir: não é um amor que está em Deus, é Deus que é amor. Ele nos amou primeiro, nos proporcionando esta oportunidade de estar aqui nessa manhã. Para quê, pastor? Para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da condenação eterna, para nos resgatar da perdição. Deus amou tanto o mundo, tanto o mundo, tanto o mundo, que enviou o seu Filho, a graça. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestar trazendo salvação a todos os homens. Pastor, o que é a graça? A graça é Jesus. A graça é Jesus. Vou repetir: a graça é Jesus. Pastor, o que se define a graça? A graça é favorecer quem não merece, é favorecer quem não tinha direito, é favorecer quem não era digno. Como assim, pastor? É por isso que a graça e a misericórdia andam juntos, porque a misericórdia é uma oportunidade que Deus nos concede diante da sua presença. Por isso, elas duram para sempre, elas não têm fim, e novas são a cada manhã. É como se o texto estivesse dizendo: quando você acorda, abre os olhos, ouve, fala, se movimenta,
é a misericórdia. Não é porque você tem, não é porque você é porque a misericórdia te concedeu essa oportunidade. E a graça me favoreceu. Deixa eu abrir a sua mente para a gente começar a glorificar a Deus nessa palavra. A graça significa favorecer quem não merece. Pastor, aplica melhor. Eu não mereci estar aqui nessa manhã. Eu não mereci estar diante dessa mesa nessa manhã. Eu não mereci estar neste altar nesta manhã. Eu não merecia segurar este microfone nesta manhã. Pastor, então sai daí e larga. Não, porque o Senhor está aí. É a graça de Deus. Você prega pela graça. Você canta pela graça. Você adora pela graça. Porque a graça de Deus nos favoreceu. E a misericórdia é uma junção de duas palavras. A palavra misericórdia unificada é misericórdia, mas na junção é misericórdia. A palavra misericórdia dividida numa junção significa misericórdia. Miser fala da miserabilidade do homem. Eu era miserável. E córdia fala do sentimento manifesto do coração de Deus. Misericórdia significa amor de Deus ao homem miserável. Olhe para cá. A graça me coloca no lugar onde eu nunca poderia estar. E a misericórdia não deixa eu ir para onde era o meu lugar. Vou repetir para você dar glória. A graça me coloca no lugar onde eu nunca poderia estar. E a misericórdia não deixa eu ir para onde eu deveria me encontrar. Olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: nessa manhã é graça, mas nessa manhã é misericórdia. Aleluia! Então perceba que Cristo, Ele veio para manifestar a graça e veio também para abundar em nós a sua misericórdia. É por isso que Paulo vai falar em Romanos 5: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem gente que não entende. Como é que pode esse irmão? Como é que pode essa irmã? Ele não poderia estar lá. Ele não poderia estar nessa igreja. Ele não poderia andar com uma Bíblia. Por quê? Porque alguns conheceram a sua vida tenebrosa, a sua vida de escravidão no pecado, e alguém te julga pelo seu passado. Só que Cristo não te julga pelo seu passado. Cristo perdoa os teus pecados do passado e te coloca na presença dele para que você tenha uma expectativa do futuro. Olhe para esse irmão e diga para ele: fica tranquilo, teu passado já foi perdoado. Se fosse pelo meu passado, pelo seu passado, nós não estaríamos aqui. Por quê? A nossa dívida era muito alta. Tinha uns que deviam muito, outros deviam pouco, mas todos nós tínhamos uma dívida. Que dívida é essa, pastor? Essa dívida nós herdamos através da obediência de Adão. A desobediência de Adão trouxe para nós uma dívida. Ficamos com uma herdade de dívida concernente ao pecado. Quando Adão desobedece à ordem de Deus, o pecado entra no mundo, escravizando e levando o homem à condenação. Mas a Bíblia diz em Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus, ao morrer na cruz por nós, nos isentou da condenação. Por isso o profeta Isaías, no capítulo 53, ele disse: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o reputamos por ferido, aflito de Deus. Mas Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É como Isaías estivesse dizendo: ele foi moído no teu, no meu, no nosso lugar, para nos perdoar, para que nós pudéssemos nos encontrar na sua presença. Então entenda que Jesus veio na terra para resolver a questão da humanidade. Pastor, qual é o problema da humanidade? É emprego? Não. É saúde? Também não. É carro, é casa, é dinheiro? Não. O maior problema da humanidade chama-se pecado. Mas Jesus veio para resolver o pecado da humanidade. Jesus veio para perdoar o pecado da humanidade. Por isso Jesus foi na cruz, mas ao terceiro dia ele
e ressuscitou. Para quê, pastor? Para nos dar essa linda oportunidade. Então perceba que a preocupação de Jesus, na verdade, é nos preparar para um grande evento. Jesus não veio na terra simplesmente para te perdoar, te abençoar, te engrandecer, te prosperar, te fazer feliz, para você ficar aqui. Jesus veio na terra para te perdoar, para te consolar, para te alegrar, para te gerar paz, mas para que você tenha uma expectativa. Qual expectativa, pastor? Em toda a Bíblia Sagrada, você vai ver a Bíblia falando acerca do retorno de Cristo, porque Jesus veio uma vez na terra, mas ele deixou uma promessa que iria voltar. Quando você abre a Bíblia em João 14, você vai ver Jesus falando com os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: irei para o meu pai, e se irei para o meu pai, vos vou preparar lugar, e se vou preparar lugar, virei outra vez. Para que, Jesus? Para vos buscar, para que aonde eu estiver, vós também estejais comigo. Então perceba que há um propósito de Cristo em nos levar para estar com Ele eternamente. E o que resta para mim, pastor, é estar pronto ou preparado. Existem pessoas que acham que para encontrar com Cristo é só estar pronto. Não é só estar pronto. O segredo não é estar pronto, o segredo é estar preparado. Pastor, não entendi, é a mesma coisa. Não, pronto é pelo lado de fora, pronto é quando se sabe a hora, pronto é quando se sabe o local. Por exemplo, você se aprontou, aleluia, você se arrumou, você se perfumou, tomou um banho, botou a melhor veste para essa manhã. Por quê? Você sabia o horário. E quando sua esposa perguntou para você ou seu filho, alguém disse assim: mamãe, tá pronta? Olha a hora. Aí você diz: já estou pronta. A esposa perguntou: meu amor, tá pronto? Vou ligar o carro para aquecer o motor. Já estou pronto, só pegar o terno para a gente ir. Por quê? Você sabia o horário, você sabia o local, você conhecia o endereço e conhece o endereço da igreja. Isso significa se aprontar, estar pronto. Agora, preparado já é diferente. Por quê? Preparado é para quando você não sabe a hora. Preparado é quando você não sabe o momento. Se acontecer, você já está apto. Então pronto é pelo lado de fora. Agora preparado é pelo lado de dentro. Vou repetir: pronto é pelo lado de fora, mas preparado é pelo lado de dentro. Nesta parábola tinha 10 virgens, 5 estavam prontas, mas só 5 estavam preparadas. Aleluia, oh meu Deus, que maravilha. 5 estavam só prontas, 5 estavam preparadas. As que estavam prontas tinha a mesma veste, cantava no coral, pregava a palavra, tinha até lâmpada, mas estava faltando o ingrediente principal: o azeite. Olhe para mim, pode faltar sapato, pode faltar o terno novo, pode faltar bolsa de grife, pode faltar o vestido, para todo culto um vestido novo. O que não pode faltar na vida de quem está guardando o mestre é o azeite. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, é símbolo da comunhão intensa, contínua com o Espírito Santo. Por que, pastor Euler? Porque quando o arrebatamento acontecer, não é Jesus que vai te buscar, Jesus vem se encontrar, mas quem vai te arrancar da terra para encontrar com Ele nos ares é o Espírito Santo. Então Jesus, ele vai dizer na parábola: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu tenho aqui 2 características da verdadeira igreja que espera a volta do Senhor. Primeiro, ela é virgem. A palavra virgem aqui, todos nós conhecemos, dá um sentido de pureza, dá um sentido daquilo ou daquele ou aquela que não foi violada, aquele que permaneceu puro. Mas a palavra virgem
também é um sentido de santidade, pureza. E santidade é uma das características de Deus, de Jesus, o esposo que nós iremos casar. Quando a Bíblia está aberta em Apocalipse capítulo 3, no verso de número 7, Jesus se apresenta para a igreja modelo do arrebatamento no livro de Apocalipse, porque dentre as 7 igrejas na Ásia Menor, a igreja modelo é a igreja de Filadélfia, porque tudo que falta nas demais tem em Filadélfia. Em Éfeso faltou amor, em Tiatira faltou outras coisas, em Sarde faltou vida, mas tudo que tinha em Laodiceia faltou compromisso, mas tudo que faltava nas outras tinha em Filadélfia. E quando Jesus chega na igreja para se apresentar, no capítulo 3 do verso 7, ele diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Então santidade é uma das características do esposo que vai encontrar com a noiva que estará ataviada. Jesus está dizendo a preparação para encontrar com ele, porque ele vem. Eu ouvi alguém dizer aqui acerca da volta de Cristo, e eu também já ouvi isso desde a minha mocidade, desde a minha infância, desde a minha adolescência, que Jesus iria voltar, mas já estou chegando aos 50. Que isso, pastor? Já estou com 44, falta 6, aleluia. Nem parece, eu sei que parece que ter 20, mas ninguém acredita. Mas olhe para cá, Jesus está voltando. Há tanto tempo nós ouvimos, mas só que agora algo está dizendo que está mais próximo do que nunca. Toda a Bíblia Sagrada vai falar acerca da volta de Jesus. Quando você abre a Bíblia, no capítulo 5 de Tiago vai dizer, no verso de número 8: sede, pois, paciente, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está mais próxima do que nunca. Hebreus capítulo 10, verso 37: porque ainda só mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Oh, aleluia! Isso significa que nós precisamos estar preparados para qualquer momento. Jesus está dizendo que esta igreja que aguarda e sabe que ele vem, precisa se manter em santidade. Pastor, o que é santidade? É roupa? É dormir de terno? É dormir de vestido? É enrolar o rosto todo, só os olhos aparecer? Não, santidade não é de fora para dentro, santidade é de dentro para fora. E detalhe, tudo ou nada, ou o que eu faça, aleluia, para Deus vai gerar algum tipo de santidade, porque não sou eu que produzo santidade, mas é o Espírito de Deus que habita em mim, que gera santidade em mim. Pastor, como é que eu me torno santo? A santidade é manifesta em nós pelo nível de comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais santo eu fico. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais em santidade eu ando. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, mais uma vida de santificação. Eu vou fazer um resumo de santidade para quem está aguardando a volta do Senhor. Eu gosto de fazer isso. O resumo da santidade se resume em um exemplo simples e básico, pastor Vandeir. Aonde, pastor Euler? Na cozinha. Toda cozinha tem uma copeira, toda cozinha tem uma pia, e na pia tem uma copeira. Pastor, o que tem a ver a copeira com santidade? Você vai saber o que é santidade, e a partir de hoje sua vida nunca mais será a mesma. Quando você chega na casa de alguém e essa pessoa te oferece um suco, um café, e ela diz: pega um copo para a gente compartilhar um suco. E você chega na copeira, na pia, você vê um copo dentro da pia, usaram mas não lavaram, e você vê a copeira, e você vê outros copos na copeira. Você não vai pegar o copo que está na pia, você vai pegar o copo que está na copeira. Por quê, pastor? Número 1, o copo que está na pia é copo, tem a finalidade de copo, mas não pode ser usado no momento porque não foi lavado. Mas o copo na copeira tem 3 características. Número 1,
está limpo. Número 2, está disponível. Número 3, aleluia, está posicionado. Vou repetir porque a gente não entendeu. O copo na copeira resume santidade. Por quê? Número 1, está limpo. Número 2, posicionado. Número 3, disponível. O copo da pia é copo. O copo da pia pode beber nele, mas não está disponível. Mas o copo da copeira está posicionado, está limpo e está disponível. Santificação significa estar limpo, significa estar posicionado, significa estar disponível para ser usado pelo Espírito de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu estou à procura de homens e mulheres que estejam limpos, santificados, posicionados, mas também disponível. Porque não adianta eu estar limpo, estar posicionado, mas não estar disponível. Olhe para cá. A sua indisponibilidade cancela a sua disposição, mas a sua disponibilidade aumenta a sua disposição. Quando você se torna indisponível, a sua disposição é cancelada. Mas quando você está disponível, a sua disposição é acrescentada. Olhe para esse irmão bonito e diga para ele: seja disponível. Pastor, quer um copo disponível, posicionado, limpo e disponível. Tem evangelismo, estou dentro. Tem culto na praça, estou dentro. Oh glória. Tem culto, aleluia, de evangelização geral, estou dentro. Por quê? Estou limpo, estou na posição e estou disponível. Vamos fazer a obra de Deus. Por quê? Ele vem. Aleluia. Jesus disse: virgem, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Segunda característica dessa igreja, que sabe que ele vem. Primeiro, ela anda em santidade. Segundo, ela não para. Por quê? Porque elas saíram ao encontro do... Então a igreja é santa, mas ela vai, ela não para. Ela não fica prostrada, ela não fica parada, ela não fica totalmente desabilitada. Ela marcha. Porque quem sai ao encontro precisa ir em direção a algum lugar, a alguém. Então saíram ao encontro do esposo. Por que saíram ao encontro? Porque conheciam o caminho. Só sai ao encontro quem conhece o caminho. E nós louvamos a Deus porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus continua dizendo: as prudentes levaram consigo azeite, e as imprudentes não levaram consigo azeite. Entenda isso, irmãos. As loucas não levaram consigo azeite. Aonde, pastor? Nas vasilhas de reserva. Porque na lâmpada tinha fogo, mas na vasilha não tinha azeite. Olhe para cá. O segredo não é acender o fogo. O segredo é manter o fogo aceso. Porque acender o fogo é só orar. Acender o fogo é só jejuar. Acender o fogo é só buscar. E nessa manhã o fogo já está aceso. Mas o segredo não é acender. O segredo é manter o fogo aceso. E para manter o fogo aceso, tem que ter reserva, tem que ter azeite, tem que ter comunhão, tem que ter vasilha cheia. Jesus disse: as prudentes levaram consigo as lâmpadas, mas também levaram azeite na vasilha. E aqui que é o segredo da mensagem. Por que, pastor? Porque o texto diz que, tardando o esposo, o que aconteceu? Tosquenejaram todas. Eu não sei se você percebeu isso, porque até quem tinha azeite dormiu. Não foi só as insensatas que dormiram,
até as prudentes dormiram. Pastor, não entendi. Por que as prudentes dormiram? O dormir aqui fala da fragilidade humana. As prudentes só entraram nas bodas por causa do azeite. Então significa que elas tiveram a oportunidade de entrar nas bodas por causa do azeite que elas tinham reserva. Se não fosse o azeite, elas não entravam, mesmo sendo prudentes. Mas o que proporcionou a entrada delas foi o azeite de reserva. Foi a preocupação que elas tiveram de manter o azeite de reserva. Então isso nos faz entender que nesse tempo final que antecede a volta de Jesus, haverá um período de sono, aonde muitos vão dormir. E o problema não é dormir, o problema é dormir vazio. Porque dormir fala de uma fragilidade. E o texto em si não diz que dormiram, diz que tosquenejaram. A palavra tosquenejar significa piscar rapidamente, um piscar de olhos. Oh glória! Então elas tosquenejaram. É aquela quando você pega o ônibus ou a van, ou você que vai trabalhar de aleluia, de van, de metrô, enfim, você pega e você dá aquela cochiladinha. Ah, só falta um ponto para mim, vou fechar o olho. Quando você abre o olho, você tinha que descer em Madureira. Quando você vai ver, já está lá em Santa Cruz, no ponto final. Por quê? Para você não dormiu, você só tosquenejou. Então o texto está dizendo que nesse tempo que antecede a manifestação da volta dele, muitos vão tosquenejar. Mas o segredo não é tosquenejar, o segredo é estar com alguma coisa na vida. As insensatas tosquenejaram, porém vazias, mas as prudentes tosquenejaram, porém cheia. Se nós pudéssemos falar aqui num tempo hábil, mas nós estamos ainda dentro do tempo, eu poderia falar de alguns tipos de sono que tem se manifestado nessa última hora. Primeiro sono é o sono da indecisão. Atos capítulo 20, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo está num culto de ceia, no terceiro andar, pregando. E não era pastor Euler, irmão, não era pastor Euler, não era pastor Vandeir, não era pastor Sérgio, era o apóstolo Paulo pregando. Um homem que foi ao terceiro céu, um homem que o próprio Cristo ensinou, um único que arrancou Jesus do trono para poder convertê-lo. Jesus já havia ressuscitado, já havia andado com os discípulos, já havia dado mandamento acerca do revestimento de poder. Jesus foi ao céu, já estava no trono, mas em Atos capítulo 9, Jesus desce para tratar com Saulo, para transformar em Paulo. Então esse homem tem uma experiência ampla diante de Deus, e é Paulo que está pregando. Mas sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que tinha um jovem chamado Eutico. Subiu o primeiro andar, subiu o segundo andar, chegou no terceiro andar, tinha lugar no templo, mas Eutico foi para a janela. Olhe para mim, quem está na janela, irmão, tem duas visões, do lado de dentro e do lado de fora. Pastor, que sono é esse nessa última hora? O sono da indecisão. E por estar na janela, quando Eutico adormece, a Bíblia diz que ele caiu, bateu lá embaixo e morreu. Agora é lei da gravidade, irmãos. Por que Eutico dormiu e caiu para o lado de fora? Porque ele está dentro, mas proporcionalmente mais de 50% do seu corpo está inclinado para o lado de fora. Está na janela, a inclinação maior é para fora. Ele está dentro, mas com uma inclinação maior para fora. Quando dorme, ele cai lá embaixo. Puf, morreu. O que é isso, pastor? Sono da indecisão. Nesta manhã, é manhã de nós decidirmos verdadeiramente qual é o nosso posicionamento. O segundo sono que acontece antecedendo a volta de Jesus é o sono do desânimo. Que sono é esse, pastor? É o sono de Pedro em Atos capítulo 12, porque Herodes matou Tiago. Pedro foi preso para ser morto no outro dia, e a Bíblia diz que a igreja se reúne para orar por Pedro. Mas quando Pedro chega na cadeia, aleluia, preso por alguns soldados, o texto diz, que Pedro tira a sandália, Pedro afrouxa o cinto e Pedro tira a capa. Por quê? Porque na mente de Pedro, para ele estava acabado. Pedro tirou a sandália,
Pedro tirou o cinto, Pedro tirou a capa, porque ele achava que não tinha mais esperança, porque Tiago já estava morto, e ele estava preso por 4 quartéis de soldado, e não tinha como sair. Pedro perdeu a esperança, desanimou. Só que tinha um elemento chamado oração. A igreja está orando, a igreja está orando, a igreja está orando, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. Olhe para mim, o segredo da oração: quando a igreja ora por Pedro, a oração não faz assim, a oração faz assim, e do céu faz assim. Vou repetir: quando a igreja ora por Pedro, a oração não vai para Pedro, a oração sobe ao céu, e do céu tem um decreto para libertar Pedro. A igreja ora assim, Deus libera o anjo de lá, o anjo desce. Quando o anjo chega, Pedro está dormindo. O que Deus fez? O que o anjo falou? O anjo toca em Pedro, Pedro desperta, e o anjo disse: levanta-te depressa. Olha a ordem do anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias e pega a tua capa. Deus está dizendo nesta manhã para alguém: é tempo de se levantar. Deus não mandou você tirar a sandália, Deus não mandou você afrouxar o cinto, Deus não mandou você deixar a capa. É tempo de se levantar. Por quê? Ele vem, e Ele não pode te encontrar dormindo. Você precisa estar preparado. Jesus está dizendo: tosquenejaram todas, mas nessa manhã é tempo de despertar. Por quê? Porque Jesus não vai vir buscar uma igreja, uma noiva que está adormecida. Jesus virá buscar uma noiva que está viva na expectativa, aguardando o seu retorno. Será que você nessa manhã está aqui? Será que nesta manhã você está acordado na presença de Deus? No âmbito espiritual, eu não posso dormir nessa última hora. Diga isso para alguém: não durma nessa última hora, porque pode ser nessa manhã que Jesus vai voltar, que a trombeta vai soar, e nós seremos arrancados dessa terra para encontrar com o Senhor nos ares. Pastor, e como será isso? Assim como elas tosquenejaram, também a volta dele será num rápido momento. Como? Num rápido momento. Pastor, onde está isso? Paulo teve essa revelação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um grande mistério. Olha só que coisa linda. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal da imortalidade. Porque quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó inferno, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que você ficou um pouco sem entender, mas eu aplico para encerrar. Olha para cá. Quando Paulo está dizendo que importa que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, Paulo está concretizando a veste do casamento. Ninguém vai para um casamento com a mesma roupa que vem no culto. Pastor, mas sem dinheiro? Passa cartão em 10 vezes. Compra bolsa, compra sapato, compra vestido novo. O cartão já está no limite, pega emprestado. Pastor, me empresta o cartão, pastor, eu pago o senhor direitinho. Passa o cartão e compra a roupa. Por quê? É casamento, é festa. Ainda que você fique no casamento meia hora, tome 2 copinhos de suco e come um salgadinho, e não espera nem a noiva para entregar o presente porque você está cansado. Mas você tem que comprar uma veste. É característica de quem vai na festa de casamento. Quando Paulo disse que importa que
que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, Paulo está dizendo, a palavra revestir significa vestir de novo. Pastor, mas vestir de novo o quê? Paulo está dizendo que a roupagem que nós perdemos por causa de Adão no Éden, no arrebatamento, nós vamos reconquistá-la. Não entendi, pastor. A roupagem que você vai usar no casamento são duas mudas de roupa. A primeira da incorruptibilidade e a segunda da imortalidade, porque eu só posso ser imortal se eu for incorruptível, porque o pecado limita tempo de validade, mas a presença de Deus em nós, sem pecado, faz com que nós vivamos eternamente. Então, a roupagem do casamento da igreja é a primeira veste da incorruptibilidade. Eu vou vesti-la. No Éden, Adão perdeu, porque quando ele peca, ele viu que estava nu e ele se escondeu. Mas no arrebatamento, nós vamos resgatar a veste que Adão perdeu, a veste da incorruptibilidade e a veste da imortalidade. Aí o Espírito Santo arrebata a igreja e nós nos encontraremos com ele nos ares. Jesus vai receber a igreja, o Espírito Santo acompanha a noiva, nós entraremos nas bodas e festejaremos, aleluia, 7 anos de glória com o Senhor Jesus. Triste é para quem ficar, porque enquanto a igreja está no céu na festa, aqui embaixo é guerra. 3 anos e meio é uma falsa paz, mas depois, diga para o seu irmão, o couro vai comer. A Bíblia diz que será tão terrível que os homens vão desejar a morte, mas a morte vai fugir dos homens. Tamanha será a ira de Deus. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse 9 que vai se abrir o abismo, pastor Vandeir, e vão surgir demônios em formato de gafanhoto com cauda de escorpião e vão destruir 1/3 parte da humanidade na terra. Isso para quem ficar, mas a igreja está no céu, festejando as bodas, vendo Jesus como ele é e tendo um corpo glorificado semelhante ao dele eternamente. Mas para isso eu preciso estar com os ouvidos atentos. Por quê? Porque a trombeta vai soar, e trombeta, som, não é para ver, som é para ouvir. Então o segredo do crente não está aqui, está aqui. A trombeta soará, e quem ouvir será arrancado dessa terra e encontrará com Jesus. E naquele dia nós vamos ceiar com ele. Hoje aqui vai ser os diáconos, pastores e presbíteros que vão passar aí, mas naquele dia será o próprio Jesus. Você já imaginou? Você fica todo bobo quando o pastor Sérgio vai até você, ou um obreiro, e te serve a ceia. Você se alegra? Já pensou o pastor Sérgio hoje aqui pegar a ceia e passar em um de cada um? É uma alegria, irmãos, porque é o nosso pastor. Imagine naquele dia você olhando face a face com Jesus. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas se nós pudéssemos falar alguma coisa, ou se Jesus falar alguma coisa para nós, eu imagino que ele vai falar assim: e aí, valeu a pena? Valeu a pena sofrer? Valeu a pena chorar? Valeu a pena, aleluia, vencer, triunfar? Valeu a pena passar humilhação? Valeu a pena passar dificuldade, mas não negar o meu nome? Valeu a pena? E você está lá no céu, com o corpo glorificado, olhando para Jesus, sentado naquela mesa, e você vai responder: Senhor, valeu a pena. Então nessa manhã, querido, tome posse dessa palavra. Jesus está prestes a encontrar com a sua noiva. A atmosfera espiritual na terra, nós podemos perceber como que Satanás e os demônios estão alvoroçados,
como que o mundo está caminhando, mas só que a igreja está se preparando, está preparada para esse grande momento. A igreja não está pronta não, a igreja já está preparada. E essa manhã nós só estamos aqui fazendo menção da ordenança de Cristo, porque Ele mesmo disse: outra vez não tornarei a tomar dessa vide, até que tome aonde? No reino de meu Pai.